uma das principais razões do esvaziamento dos estádios, acho que é o declínio técnico, a questão da falta de bons jogos, de bons espetáculos. Porque quando o espetáculo é bom, o torcedor, mesmo com todas as dificuldades, ele compra o seu ingresso e ele vai. Ninguém reclama de pagar alto por um grande espetáculo. Mas se ele for dinâmico, corrido, com muita vontade, e a bola não pare tanto, eu acho que atrai mais o público. Antigamente o jogo era mais jogado, o jogo era mais bonito. Mas o Flamengo tá vivo, Tita vacila, Gaúcho toca na frente para Luiz Carlos que cruza. Acácio vai lá, sobe. E acho que em função de má formação dos clubes, de má formação dos atletas, de má formação de treinadores, a gente passou a ter um futebol um pouco mais pobre, um pouco menos técnico, um pouco menos vistoso. No Rio, por exemplo, você tem um campeonato que você tem 4 grandes e você joga com 16 equipes, você joga 11 jogos deficitários. Você tem um campeonato estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, ele fica muito desequilibrado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de torcida. Então, isso prejudica de uma forma geral a qualidade do futebol do Rio de Janeiro. Está dando uma mostra de que todo ano nós no Rio de Janeiro temos um clube caindo para a segunda divisão. A meu ver, o campeonato carioca, especificamente, não está trazendo nenhum benefício para as equipes em campeonatos mais importantes. Porque não adianta eu pagar por 90 minutos e assistir apenas, 45, 50 de bola rolando. A qualidade ainda não está à altura do preço. Independente de consórcio, de estádios e tudo mais, acho que o preço poderia ser melhorado para incentivar, né, o torcedor a ir ao estádio. Você ia pro Maracanã, tudo era barato. O sanduíche, a entrada, você não chegava e gastava fortunas como você é obrigado a fazer no dia de hoje. Sou a favor da torcida organizada, sim. Eu acho que existe culturalmente no Brasil uma tradição que envolve as torcidas organizadas. A gente sabe que em algumas delas, algumas pessoas não se comportam bem, acabam brigando, praticando atos de vandalismo, mas às vezes isso é uma parte menor. Torcida organizada que quer se aproveitar do clube, eu não sou favorável. Eu acho que torcida organizada é aquela que trabalha para o clube, que vai lá com paixão, com amor, que não precisa do clube para nada. Todo mundo tem direito de torcer. Se eu quero fazer parte de uma torcida que vai junto ao estádio, isso é uma torcida organizada. Mas eu também não tenho direito de quebrar meu estádio ou o estádio do meu adversário e de ir no final de semana para colocar um terror nas outras pessoas que vão apenas para assistir o jogo. Eu acho que torcedor que pede ingresso, que vive da necessidade do clube dar o ingresso, esse cara para mim não é torcedor. Acho que o torcedor é aquele que contribui com o seu clube, que vai ao estádio com o ingresso comprado. Acho até que esse torcedor tem mais direito de se manifestar, de gritar, de xingar. Passei pouco tempo lá no Flamengo e via que os caras obrigavam os jogadores a botar o bonezinho na hora da entrevista, da torcida, se pudesse usar uma camisa, alguma coisa assim, porque senão eles iam fazer campanha na arquibancada contra o cara. Poderia haver uma forma de controlar as torcidas, identificar aquelas pessoas que não são boas e afastá-las, porque tem gente que briga no estádio também que não é de torcida organizada. Eu acho que o esporte é motivo de união, não é para as pessoas perderem a cabeça e levarem para o lado da violência. Eu acho que a violência nos estádios acabaram afastando um pouco os torcedores, aquele torcedor diferente, a família.
não sou contrário à torcida organizada, acho só que existem torcidas e torcidas, existem muitas torcidas, por exemplo, a Guerreiros do Almirante, do Vasco, a GDA, é uma torcida jovem que tem uma necessidade de fazer a filantropia, de fazer o social. Na verdade, a torcida organizada ela sempre fez festas muito bonitas no Maracanã. Independente do momento que está o jogo, eles estão sempre animando, sempre felizes. O horário do futebol é péssimo. Acho que a televisão impõe horários que não são legais. Não existe partida de futebol às 10 da noite. Jogo 10 horas da noite, no meio de semana, no dia seguinte tem que trabalhar, frente ao trânsito, muito ruim. Assim como no domingo, muitas vezes partidas tarde. O jogo à tarde a gente acaba se prendendo um pouco, e o jogo cedo você está mais livre, né, durante o dia. Flamengo e Vasco, a grande final do Campeonato Carioca. Domingo, 4 da tarde. A quantidade de número de jogos afeta não só a parte física, como a parte mental, a parte cognitiva, a parte emocional. Há uma preparação física, há uma preparação tática, há uma preparação técnica para que eles saibam lidar com esses horários, com esses números de jogos. A gente está tendo um exemplo agora de jogos pela manhã, que a gente tem a dificuldade por causa do clima, mas a gente está tendo exemplos de estádios cheios sempre. Para os torcedores, eu acredito que essa opção de ter jogos pela manhã, né, de domingo, seja boa, porque assim, são horários acessíveis para os pais, né, levar os filhos aos estádios. Esses jogos 11 horas da manhã tem até dado um grande público sem nós termos aqui tantos ídolos. Eu acho que é uma grande saída para os clubes de futebol hoje a questão do sócio-torcedor. Eu acredito que seja vantajoso para quem tem uma frequência maior aos estádios. Incentiva as pessoas a contribuírem com o clube, a participarem da vida política, votando para presidente, e ainda facilita também o acesso das pessoas ao estádio, que acabam pagando um pouco menos no preço do ingresso. Eu não quis ser sócio-torcedora por conta do estar na Série B, porque é um time fora. É uma prática tão antiga na Europa, você vende carnês, você vende o espetáculo o ano inteiro, então o torcedor ele já tem a garantia, então o cara compra o ingresso para os jogos, o jogo é adiado, o jogo muda de horário, o jogo sai daquele estádio e vai para o outro. Agora o torcedor do Vasco, por exemplo, se ele compra ingresso para ir a São Januário, se ele tem todo o carnê comprado para São Januário, aí o presidente do Vasco acha que São Januário não é bom para o seu time, muda o jogo para o Maracanã. Tem que só que se avaliar os programas que existem com os respectivos preços, para que possa se atingir a todas as camadas sociais que gostam de futebol. Isso é uma prática que seria muito boa e é muito boa se também houvesse por parte de quem dirige o espetáculo um pouco mais de respeito com o consumidor. Eu espero do futebol do Rio de Janeiro profissionalismo dos dirigentes, seriedade, e que os jogadores voltem a jogar com amor pela camisa. Eu acho que é preciso repensar o modelo. Eu acredito que hoje você não possa fazer um campeonato carioca com mais de, no máximo, 8 equipes. Assim mesmo para fazer um início de temporada ali e tal. Os clubes deveriam investir mais também nesse controle emocional e na psicologia do esporte, porque outros países fazem dessa forma. Eles são mais disciplinados, eles procuram entender que a mente ela não é desassociada do corpo e o que o corpo depende da mente para que ele tenha um bom rendimento, para que ele funcione melhor. O futebol do Rio tem muito que crescer ainda, né? Tem muito que se desenvolver. A gente tem problemas ainda de infraestrutura, de centro de treinamento. Que os clubes possam ser mais honestos, ter uma direção menos corrupta. Que é preciso que os clubes cariocas invistam mais em recursos humanos, profissionalizem cada vez mais o seu departamento de futebol, para que eles possam crescer e se manter sempre na liderança, aí, ou disputando a liderança do cenário nacional.